Olá pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 7 da disciplina de contabilidade orçamentária, que fala sobre construção de cenários e controle orçamentário. Neste vídeo a gente vai falar só sobre construção de cenários e depois num outro vídeo vocês vão ter o conteúdo de controle orçamentário. Uma das questões mais importantes relacionadas à construção de cenários é que essa é uma estrutura que a gente vai criar, que a gente vai elaborar antes, né, obviamente, no momento em que a gente estiver criando os nossos orçamentos. Nesse sentido, é importante que a gente entenda o que é cenário e quais são as principais formas que a gente tem de apresentar cenários dentro dessa estrutura orçamentária. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o conceito de cenário. Então, o conceito de cenário determina que é o conjunto formado pela descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação origem à situação futura. Ou seja, são os orçamentos de fato que a gente cria, os orçamentos de fato que a gente prospecta. Esses cenários precisam ser desenvolvidos e acompanhados. Então, nós vamos desenvolver orçamentos que vão mostrar cenários possíveis dentro da realidade da empresa e dentro do que a empresa pretende. Por isso, o principal objetivo do desenvolvimento e do acompanhamento de cenários é verificar a tendência das previsões das organizações especializadas em descrever sucintamente os cenários que serão inseridos. Ou seja, é muito importante que a gente entenda qual é a possibilidade de cenário, qual é a possibilidade de ambiente em que cada empresa vai estar inserida, e a partir disso a gente faça uma descrição do que pode vir a acontecer. O desenvolvimento de cenários, ele vai ser capaz de apresentar as possíveis tendências de mercado onde a empresa está inserida, para que se possa trabalhar e para que se possa verificar quais são as variáveis ambientais que vão interferir dentro do processo da empresa em um determinado período de tempo, assim como também tudo aquilo que vai influenciar dentro desse período de tempo. Então é muito importante que os cenários sejam próximos à realidade da empresa, a realidade onde a empresa de fato está inserida. O acompanhamento desses cenários também é importante porque vai nos levar também a ter um autocontrole, né? Então também a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do acompanhamento para que a gente possa controlar, né, os nossos orçamentos. Mas, antes de mais nada, existem algumas possibilidades, algumas tipologias de cenários propostas por alguns autores, e especificamente o autor do livro que a gente tem como base, que é o livro do Padovese, de Controladoria. Existem algumas tipologias de cenários que são importantes a gente destacar para poder fazer essa estrutura de construção. Uma das tipologias determina que existe uma possibilidade de ter um cenário possível, né? Então, a gente precisa fazer um orçamento de cenários possíveis, ou seja, de situações possíveis e próximas à realidade, levando em consideração as interferências ambientais desse orçamento. E dentro desses cenários possíveis, nós vamos ter os cenários realizáveis e os cenários desejáveis. Ou seja, a gente vai ter cenários que são o desejo da empresa, a possibilidade, o interesse da empresa, né, de se atingir, muitas vezes aumentando a lucratividade, reduzindo custos, e os cenários de fato realizáveis, que a gente só vai ver de fato se isso que é possível, que a gente desejou e que a gente realizou de fato em algum momento se encontrou, né, como mostra esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Essa seria uma possibilidade de tipologia de cenários. Outra tipologia são os cenários prováveis. Dentro dessa estrutura dessa tipologia, a gente poderia classificar como cenários otimistas, prováveis ou pessimistas. O que isso significa? Que a gente consegue criar e identificar os caminhos possíveis da empresa, as possibilidades que a empresa tem de expansão ou retenção, né? Ou de recessão, né? Vamos dizer assim. Então, é importante que a gente entenda que os cenários, eles vão ser criados dentro da realidade em que a empresa está inserida, considerando os aspectos ambientais que vão vir, né, a interferir dentro dos processos da empresa e também trazendo essa possibilidade de não ter apenas uma estrutura orçamentária, mas várias, para que a empresa não seja pega de surpresa por eventuais situações
que ela não previu, né, com uma certa antecedência. Então, essa é a estrutura de cenários orçamentários que a gente pode ter dentro da estrutura da controladoria. Até o próximo vídeo.